questione os rumos e exija novos rumos ao governo, sem fortalecer a direita, sem colocar em risco o processo democrático. O que eu acho é que o desafio que nós temos é um desafio de construir um campo de mobilização. O que vai nos assegurar que não vai haver retrocessos, tanto no campo político-democrático, como no campo econômico para os trabalhadores, não vai ser nenhuma estrutura institucional. Nós estamos vendo claro aqui, inclusive, a instabilidade dos avanços institucionais. Bastou uma mudança na relação de força para uma base de apoio político que parecia tão sólida se esgarçar, né? E para uma série de projetos que estavam engavetados há anos no Congresso Nacional virem à tona todos de uma vez, implicando retrocessos políticos e institucionais para o país, né? O que nos assegura um enfrentamento a isso? Evitar esses retrocessos é ter um campo mobilizado, né? Um dos problemas que nós tivemos foi que a esquerda brasileira foi perdendo, desde o final dos anos 90, a sua capacidade de mobilização. E aí eu acho que a gente tem que entender que, da mesma forma que se esgota uma estratégia de conciliação, também começa a apresentar os limites uma tática de não mobilização. Se nós pegarmos, vamos fazer, eu acho que nos ajuda a fazer uma comparação. Claro, não quero aqui igualar, tem muitas diferenças, mas entre o processo venezuelano e o processo brasileiro, não é? Hugo Chávez, quando se elege, se eu não me engano, a primeira eleição em 99, não sei se fosse 99, eu acho. Em 2000, o Chávez faz um ajuste fiscal pior do que a Dilma está fazendo agora. Um ajuste severo, neoliberal. Só que o Chávez fez uma concessão e fez uma exigência. O Chávez jogou, concedeu na economia e exigiu a troca que eu exijo de vocês. Sistema político tradicional é uma Assembleia Constituinte. Foi um acordo. Houve uma Assembleia Constituinte. E o governo, através da figura do Chávez e do processo político, criou círculos bolivarianos. Foi em todos os rincões da Venezuela mobilizar o povo, estimular a organização de base, estimular a organização popular. Quando em 2002 deram um golpe no Chávez, dezenas de milhares de pessoas cercaram o palácio exigindo a volta dele. Foi isso que evitou o retrocesso institucional e democrático na Venezuela, né? Foi a existência de um campo de organização e de mobilização popular, né, que, quando viu as suas conquistas ameaçadas, foi para cima. Eu não sei se você já viu, tem um documentário belíssimo chamado A Revolução Não Será Televisionada. Um documentário que mostra esse período do golpe e a reação popular ao golpe, quando o povo vai descendo as favelas de Caracas, tomando o palácio e exigindo a volta do Chávez, e os militares são obrigados a devolver o Chávez. Fica só 2 dias fora do poder, volta e retorna, não é? Então, houve ali um processo em que se estimulou a organização popular. O povo venezuelano é extremamente mobilizado, não é? Quando há disputas e a direita vai para as ruas também muito mobilizada, não é? O campo popular na Venezuela, que está no governo há mais tempo do que o PT aqui, né? Esse campo popular consegue botar, num país muito menor que o nosso, 200, 300, 400 mil pessoas na rua. Porque se fez um processo com avanço de politização de organização popular. Aqui não ocorreu isso. Aqui, para sustentar esse consenso social, né, se escamoteou a luta social no país. Se fez crer que todo acordo era possível, que não precisava brigar para obter direitos, e que, portanto, não precisava brigar para manter os direitos, que isso seria garantido. Né? E quando este modelo começa a entrar em crise,
nós não temos uma base mobilizada para continuar o processo, né? Não é à toa, durante o período eleitoral, os companheiros do PT de São Paulo encomendaram uma pesquisa no primeiro turno. Descobriram que 70% dos beneficiários do ProUni em São Paulo votaram no Aécio. Os beneficiários do ProUni, do governo. A ascensão econômica sem um processo de politização e de mobilização, você cria consumidores. E consumidores têm cabeça de consumidores. Consumidores vão defender a meritocracia. Consumidores vão ser individualistas. Consumidores não vão ser solidários. Então, se fez um modelo de ascensão sem politização. Um modelo de ascensão sem mobilização social. Essa é a maior ameaça para nós. Então, cabe retomar a rua para nós também como palco de mobilização, como palco da política. Política não se faz apenas nos espaços institucionais, embora se faça lá também. Não podemos negar a institucionalidade como um espaço político. Se faz lá também, mas política se faz também na rua, com mobilização social. E essa dimensão nós fomos perdendo ao longo das últimas 2 décadas. Essa dimensão nós demos lições na década de 80 e fomos perdendo. Nós precisamos recuperar isso. É isso que vai nos dar garantias do enfrentamento e de evitar retrocessos. O que evita retrocesso é povo mobilizado, né? Nós precisamos retomar a velha lição de casa do trabalho de base, né? Nós precisamos organizar as multidões que estão nas periferias urbanas pelas suas reivindicações concretas e por um projeto político, né? Nós precisamos retomar a organização e a luta de massa no país. Bom, em relação a esse processo da frente, né, que está se articulando, olha, é um processo ainda muito incipiente, eu diria. Nós estamos tomando uma iniciativa de construir um campo, mas uma iniciativa como essa, e num momento complexo como que nós estamos, ela tem que ser muito cuidadosa. Então, não é uma iniciativa que nesse momento se constitui com uma organicidade, com uma direção, não. Né? Fazer isso nesse momento seria nascer a morta, né? Então, uma tenta construir um campo de aglutinação a partir da mobilização, a partir da luta, e unificando para que essas identidades possam costurar um discurso comum, né? Então, por isso, de fato, não há uma referência unitária, coletiva de discurso desse campo, né? Ele está sendo construído. A opção que nós fizemos foi construí-lo a partir do processo de mobilização. Eu acho que é a opção correta, né? Acho que é a opção correta porque também, às vezes, nós da esquerda cometemos o erro de começar pela superestrutura, de começar só pelo discurso crítico e achar que quem tem o melhor programa resolveu o problema do mundo. Eu tenho um bom programa, eu vou fazer revolução depois de amanhã no país, né? Bom programa tem 50 grupos. Só lá na USP em São Paulo tem uns 80 grupos que têm os melhores programas do mundo. Não levam 5 pessoas atrás deles, né? Não mobilizam ninguém, né? Então, isso não resolve o nosso problema, né? Então, é evidente que nós precisamos construir uma elaboração, mas essa elaboração precisa ser resultado de um processo de luta social. Nós precisamos criar o caldo primeiro, né? Um exemplo que eu acho que é muito valoroso, todo mundo diz, bom, temos que criar um Podemos no Brasil. Vocês sabem, Podemos lá, um movimento que se criou na Espanha. Excelente criar um Podemos no Brasil, mas primeiro nós precisamos botar 500 mil indignados na rua, como eles fizeram lá na Espanha. Aí nós vamos ter condições de criar um Podemos no Brasil, né? Então, nós temos que fazer a lição de casa de mobilização, de organização de base, né, para transformar isso num caldo político, né? Por isso, não tem algo tão institucionalizado, nem é a ideia nesse momento, mas é construir iniciativas. Onde tiver ocorrendo articulações de movimentos populares, de movimentos sociais, de movimento sindical, de juventude, de organizações políticas de esquerda, em torno de um projeto unitário de reformas populares, e que essa articulação seja independente dos governos, né? Seja uma articulação crítica, mas consequente,
de enfrentamento da direita também, onde estiver ocorrendo isso, vai estar sendo semeado esse processo. Nós temos buscado, ainda de forma difusa, construir isso. Quem sabe daqui a um tempo, mais cedo ou mais tarde é a conjuntura que vai nos dizer, a gente consiga dar um corpo mais de frente, articulada para isso. O que você falou é real, ter referências mais concretas para estimular que isso seja formado no Brasil todo, né? Mas se a gente faz isso agora, aí já vai ter um que não está, que não gostou, que não vai se sentir parte, e a gente descostura. Então nós estamos ainda no momento de fazer essa costura mais de base. Por último, o tema do Haddad lá em São Paulo. O Haddad começou muito mal, né? Assim, no primeiro ano de governo dele, veio com aquela cabeça de iluminado que sabe tudo a respeito da cidade, que não precisa dialogar com o conjunto dos movimentos, que tem ali a receita pronta, e logo no começo tomou junho de 2013 na cabeça para ver como é que era. Começou a ficar um pouco mais, vestiu a sandália da humildade e começou a dialogar, né? E de um tempo para cá, o governo do Haddad, talvez final de 2013, início de 2014 para cá, o governo do Haddad deu um giro muito interessante. Construiu um campo de diálogo efetivo com os movimentos. No campo da moradia, teve avanços expressivos, porque ouviu os movimentos, incorporou propostas. Então, por exemplo, Minha Casa Minha Vida Entidades, que na nossa avaliação é um bom programa, tira vários dos vícios do Minha Casa Minha Vida tradicional, que é gerido por empreiteira. Minha Casa Minha Vida Entidade abre um espaço de organização popular e de gestão direta para os movimentos. No Brasil, Minha Casa Minha Vida Entidades representa 2% do total das obras do programa, muito pouco. O Haddad reservou 20% do total do programa em São Paulo para entidades. É pouco ainda, acharíamos que devia ser mais, mas já é um gesto. 10 vezes mais que a média nacional, né? No plano diretor de São Paulo, teve uma postura boa no processo de aprovação do plano. Claro, houve toda uma pressão, não foi só a vontade dele, uma mobilização intensa, mas teve uma postura boa no sentido de acatar várias das propostas do movimento e peitar de algum modo o mercado imobiliário. Enfim, no campo da mobilidade urbana, os corredores de ônibus, as faixas exclusivas, as ciclovias que têm sido atacadas de forma brutal pela classe média mais à direita de São Paulo, representam o incentivo a uma modalidade de transporte, tanto do transporte coletivo, no caso dos corredores, como a bicicleta, no caso das ciclovias. Quer dizer, uma restrição maior ao automóvel, tirou em algumas ruas a faixa que era reservada para mais de um carro e botou uma faixa de ônibus ou botou uma ciclovia. Isso naturalmente comprou briga. O Haddad está com uma aprovação baixa em São Paulo. O Haddad sofre diariamente em São Paulo um ataque midiático mais feroz do que o sofrido nacionalmente. Vocês sabem, o ninho do antipetismo nesse momento no país é São Paulo. É onde o antipetismo está mais forte, mais arraigado, um antipetismo de direita, né? E o Haddad também está sofrendo com isso. Por isso, hoje, se as eleições fossem hoje, o Haddad não iria para o segundo turno, lamentavelmente. Mas está buscando também construir. A prefeitura dele é péssima de comunicação, política de comunicação muito ruim, muito defasada, mas está buscando construir um campo. Hoje em São Paulo é um campo muito minado pelo PT, né? Hoje é muito improvável que consiga reverter isso até 2016, mas é possível dizer, mesmo com todos os limites, aqui, enfim, exaltando alguns pontos que avançou, mas a gestão Haddad também tem muitos limites. A gestão Haddad manteve, por exemplo, as OS na saúde de São Paulo, que é uma trágica, manteve a terceirização da saúde através das OS. A gestão Haddad não avançou na construção de creches, que era uma demanda histórica do movimento de mulheres e do movimento popular da periferia em São Paulo. Então, tem também pontos conservadores, eu diria, na gestão, mas colocando na balança, em São Paulo hoje a melhor gestão desde a Luiza Erundina, né, do ponto de vista de sensibilidade para discutir com o movimento popular
e aceder para algumas propostas de esquerda. Mas isso não assegura a reeleição dele, né? O campo em São Paulo está muito minado. Oswaldo, depois Cabrini.